um dos nossos processos de florescimento muito importante nas nossas vidas, principalmente quando um ciclo é encerrado, quando há necessidade de virar uma página e viver uma outra página, é o nosso recomeço. E não é porque é um recomeço que as coisas precisam ser enlutadas, com aquela sensação de perda. Os recomeços também são bons. Existem recomeços depois de ciclos difíceis, mas também existem recomeços depois de ciclos bons. O nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre esses recomeços que precisam acontecer, mas também da liberação de perdão. Eu preciso perdoar quem me feriu para recomeçar, porque muitas vezes tentar viver uma nova vida em qualquer outro lugar, em uma outra igreja, em um outro emprego, numa outra cidade, num outro estado, num outro país, mas levar nas minhas bagagens um peso pesado de uma mágoa, de uma rejeição, é aquilo que pode exatamente comprometer o nosso florescimento. E nós estamos aqui para aprender no Devocional Florescer o que é que a palavra de Deus nos diz sobre perdoar uns aos outros. Para começo de história, eu quero que você imagine a sua vida, literalmente, como uma oferta ao Senhor. E oferta ao Senhor é aquilo que você coloca no altar dele. E aquilo que ele recebe, aquilo que você coloca ali no altar do Senhor, ele recebe como um cheiro de perfume. Quando você entrega um carro nas mãos do Senhor, quando você consagra a Deus um carro, não vai chegar lá no céu um carro, vai chegar o cheirinho do seu coração quando você entregou, quando você consagrou aquele carro ao Senhor. Então, quando nós falamos de entregar as nossas vidas como uma oferta ao Senhor, está dizendo que lá no céu vai chegar nas narinas do Senhor o cheiro do seu coração ao consagrar para o Senhor a sua própria vida. E aí eu te pergunto, que cheiro é esse que está chegando no céu? É o cheiro de um coração completo, inteiro e intenso de devoção ao Senhor? Ou tem chegado no céu somente o cheiro de palavras? Senhor, eu te entrego a minha vida, mas na hora de realmente ser submisso ao Senhor Jesus, chega lá no céu um cheiro meio esquisito, meio estranho de uma oração que até foi feita, mas de um coração que não foi totalmente entregue. Muitas vezes, quando nós precisamos recomeçar as nossas vidas, as nossas histórias, recomeçar alguma área da nossa vida, nós precisamos sim fazer essa entrega, essa oração de oferta nas mãos do Senhor. Deus, aqui está a minha vida, para o Senhor fazer um reset, zerar tudo e me ensinar a recomeçar. Porque recomeçar, amadas, é muito difícil. Ao contrário de começar, que tem aquele cheiro de novidade, de expectativa de vida, o recomeço muitas vezes cheira a morte, porque você só recomeça se alguma coisa acabou, se alguma coisa não deu certo, ou se deu certo, mas precisou encerrar o ciclo. Então o recomeço, ele tem os seus pesos, é necessário. É necessário viver um recomeço, é um bônus que Deus nos dá o recomeço, mas também vem os ônus, as memórias, o ter que fazer de novo, o que me garante que agora vai dar certo. E nós realmente precisamos dessa expectativa de recomeço, estar no Senhor, para que Ele possa aliviar a nossa memória daquilo que deu errado, para a gente fazer o que precisa ser feito de novo, como se fosse a primeira vez. E aí, nós precisamos estar inteiramente conectadas com o Senhor, inseridas na presença do Senhor, para que esse recomeço na minha vida, na sua vida, seja um recomeço florido. E aí, existe pesos que nos impedem de vivermos um recomeço leve. Existem pesos que sabotam o nosso processo de recomeço. Existem situações nas nossas vidas que a nossa memória está tão impregnada de palavras de rejeição, de palavras de maldição, de pessoas que nos feriram, que você até quer mudar de país, mas você não pode levar para o outro país aquilo que te põe impedimento para viver uma vida nova. Às vezes, nós, mulheres, vivemos muito isso, de ter sido traídas
em um relacionamento passado, e quando você se envolve em um relacionamento de novo, você traz tantos pesos daquele outro relacionamento de traição, que você começa a imaginar, que você começa a reviver algumas histórias, alguns gatilhos na sua nova história, no seu novo relacionamento, porque você não conseguiu ser limpa, não conseguiu ser purificada daquele relacionamento antigo. E aí, quando, infelizmente, a gente vive o segundo relacionamento, a segunda traição ou a terceira, a certeza que nós temos é que todas as vezes que a gente se envolver, a gente vai viver aquele mesmo ciclo, porque a gente está tão presa no que aconteceu que parece que a gente começa a atrair ciclos viciosos. E aí você começa a perceber que para recomeçar a sua história, para ser uma página literalmente em branca, nas mãos de Deus, uma folha em branco nas mãos de Deus, nós precisamos literalmente sermos santificadas, purificadas pelo sangue de Jesus e aprendermos sobre a graça, sobre o dom, sobre o poder do liberar perdão e do pedir perdão. Porque muitas vezes nós vamos precisar liberar perdão de pessoas que nunca nem vão saber que você pediu, que você liberou perdão a elas. Mas existem momentos que o Senhor vai ter que intervir na nossa história e nos colocar frente a frente com as pessoas que precisam de serem liberadas das nossas vidas ao ouvir o nosso pedido de perdão. Então existem casos e casos, e o Senhor que vai ali nos direcionando como é que a gente pode virar essa página sem ter uma rasura na folha em branco. Nós precisamos aprender sobre o alicerce do Evangelho de Cristo. Existe uma frase que eu não vou me recordar de quem disse, mas ele fala que aquele que entendeu o Evangelho primeiro, ele é o primeiro que pede perdão. Mesmo sendo você a pessoa machucada, se você entendeu o Evangelho, você é o primeiro a pedir perdão. Porque o Evangelho, ele é para mim. Quando eu libero perdão para uma pessoa, por mais que seja injusto, entre aspas, no primeiro momento eu acho injusto, quando a graça do Senhor Jesus me convence, quando o Espírito Santo me convence da importância daquele perdão, eu libero o perdão com meu coração saltitando, desespero, para viver a libertação que eu preciso viver. E eu quero que você comece a permitir que o Espírito Santo gere em você esse temor do peso que uma falta de perdão pode estar gerando em toda a sua estrutura, em toda a sua história. Para você desesperadamente desejar liberar perdão para quem você deseja liberar, seja quem for. A palavra do Senhor vai nos dizer que os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Se nós estamos cheios de justiças, cheias de justificação, cheios de desculpas para dar, mas foi o fulano que me machucou, foi o fulano que falou, foi o fulano que me traiu, essas desculpas nos tornam com roupas de mendigas. Você tem tudo para sentar numa mesa de banquete com uma roupa feita por Jesus, mas as suas desculpas, as suas autoexplicações têm feito você ter lugar na mesa, mas estar com uma roupa de mendiga, um trapo imundo, um trapo sujo. Então nós precisamos entender que na presença de Deus, a minha autojustificação não tem peso nenhum. Se o Senhor me disse, libera perdão, se eu ficar brigando com Deus, com guerra de braço, provando para Ele que eu não tenho que pedir perdão para fulano, que eu não tenho que liberar fulano no meu coração, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo vida, eu estou perdendo oportunidade, eu estou tentando fazer com que o juiz aceite as minhas explicações, a minha autodefesa, mas eu estou perdendo. E nós não estamos aqui para perder, principalmente diante do Senhor, nós estamos aqui para ganhar. E o recomeço, ele é necessário em muitas histórias. Nós precisamos recomeçar sempre. Deus, ele está o tempo todo nos dando várias oportunidades de recomeço. Todos os dias é um recomeço, mas existem algumas janelas transicionais que os recomeços são extremamente necessários e são recomeços grandiosos. O Senhor está nos levando para novos lugares, para novos rodas de amigos, para novos
ambientes, mas nós precisamos chegar nesses ambientes de uma forma diferente. Deus está permitindo com que você faça de novo o que você já fez alguns anos atrás, mas dessa vez nós precisamos apresentar diante do Senhor de forma mais madura, com uma bagagem mais leve, para que a gente não cometa os mesmos erros, porque existem muitas pessoas que mudam de endereço, que mudam de serviço, mas porque não mudam de mentalidade, continuam tendo os mesmos comportamentos, gerando os mesmos resultados, embora estejam em lugares diferentes. Então não é o lugar que define os resultados que nós vamos ter, mas é literalmente os nossos comportamentos. E eu quero te encorajar a começar a colocar na sua balança o que é mais viável, o que é mais importante, o que é mais produtivo na sua vida. Se é você carregar as palavras de rejeição, se é você carregar as palavras de maldição, ou se é você começar a criar uma grande expectativa para o propósito que o Senhor te fez, que é sob medida para a sua história, que é sob medida para a sua identidade, para a sua personalidade, o que é de fato mais importante para você. Se é isso que você tem vivido, de ficar segurando essas mágoas no seu coração, ou se é a auto-expectativa de que Deus tem um propósito para você. Mas que para você viver esse propósito, a sua bagagem para chegar nesse lugar de propósito precisa ser uma bagagem que coincide com a vontade do Senhor, porque Ele não quebra princípios. Ele não quebra princípios para cumprir nas nossas vidas os nossos propósitos. E isso, amadas, precisa gerar em nós desconfortos. Para que eu possa recomeçar, para que eu tenha a dádiva do recomeço, eu preciso ter na minha bagagem princípios do Senhor. E um desses princípios é o arrependimento das palavras que eu fiz, das palavras que eu falei, para que haja o perdão. Amadas, na palavra do Senhor em Números, eu não vou me recordar agora de qual capítulo é. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que no povo de Israel ali, quando eles estavam peregrinando pela terra, até chegar à terra prometida, o Senhor deu a eles instruções de como que eles deveriam ser purificados no arraial, caso eles tivessem cometido algum pecado. Havia os sacrifícios para perdão de pecados e havia também um sacrifício para purificação. Porque o perdão, né, quando o Senhor nos salva, o sacrifício da salvação, o Senhor Jesus já fez. Mas quando nós estamos salvos, o Senhor perdoa os nossos pecados, existem os frutos daquele nosso pecado, as consequências. E para isso existe o sacrifício, naquela época existia o sacrifício da purificação. Você já foi salva, você já creu em Jesus, já confessou, já arrependeu dos seus pecados, o Senhor já te perdoou. Mas existe alguns reflexos, existe algumas consequências dos pecados que ainda ficam ali impregnados. E para essas consequências dos pecados existe então a purificação. E ali em Números vai dizer que havia um sacrifício que eles faziam com outro tipo de animal e que aí eles tinham que se lavar com aquela água que eles misturavam com as cinzas do animal. A água suja limpava, era uma água suja misturada com cinzas, né? Mas de acordo com aquela liturgia do Senhor, aquela água, embora estivesse suja, entre aspas, de cinzas, era a água da purificação. Só que hoje em dia nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo hoje da graça. Então o sacrifício do Senhor, ele é um sacrifício substitutivo daqueles tantos sacrifícios que acontecia de animais naquele tempo. Então hoje o Senhor é único, o Senhor Jesus é suficiente, o sacrifício que Jesus fez, ele é único, ele é suficiente, glória a Deus por isso. Então naquela cruz o Senhor nos deu salvação e naquela cruz ele também nos deu purificação. Hoje nós não precisamos ficar fazendo sacrifícios o tempo todo para pedir perdão, para pedir purificação. Hoje, quando você crê no Senhor, você está salva. Crê e se arrependeu, você está salvo. Hoje, quando você entende o poder do sangue de Jesus, você também se torna purificada. Nós precisamos entender que o poder, o sangue de Jesus nas nossas vidas, nos salva e nos purifica das consequências das coisas ruins que nós vivemos. Nós precisamos aprender sobre a necessidade de nos banhar, de pegar o sangue de Jesus com muito amor, com muito temor, com muita devoção e pedir: Jesus, me
lava, me dá um banho, lava a minha mente, lava o meu coração, lava a minha boca, porque eu fico cheio de atos de autojustiça, a minha mente está cheia de memórias do passado, o meu coração está preso às coisas que aconteceu e não me libera para viver um novo tempo. O poder do sangue de Jesus é um poder de te lavar, de purificar a sua mente. Então, mediante a esse poder do sangue de Jesus, nós conseguimos entender que nós precisamos liberar perdão para algumas pessoas para chegarmos na próxima página da nossa história com uma folha em branco, para Jesus escrever do primeiro ao último capítulo à vontade dele. Só que enquanto nós ficamos batendo de frente com as nossas próprias desculpas de que fulano me machucou, é ele que tem que me pedir perdão, nós não vamos viver uma história linda e completa de uma folha em branco para Deus escrever aquilo que ele tem determinado. Infelizmente, nós vamos continuar vivendo, querendo viver um novo tempo, mas com um rascunho da antiga história. Eu quero ler para vocês o versículo que está em Mateus 5, do versículo 21 ao 26, para a gente entender a complexidade da entrega das nossas vidas ao Senhor como uma oferta e por que muitos de nós não estamos conseguindo viver o nosso recomeço. Por que o Senhor não tem recebido a minha vida de forma inteira? Por que lá no céu tem chegado as minhas orações como um cheiro diferente, estranho ao Senhor? Por que a minha vida, de fato, não tem sido uma vida apta para avançar para a próxima fase? O que tem dentro do meu coração? O que tem dentro da minha vida que faz com que o Senhor rejeite a minha oferta? Lembra da oferta de Caim e de Abel? A oferta de Caim, ela era uma oferta de restos. Ela era uma oferta morta. Quando a oferta de Abel era uma oferta viva. Era a oferta do melhor de Abel. Não era o fato de um ter uma profissão e o outro ter outra profissão. Não era o fato de Deus ter seus preferidos. Era porque a oferta de Abel era viva e a de Caim era morta. O Senhor aceitou uma e rejeitou a outra. Mas o Senhor, amados, Ele é um Deus que tem nos dado tempo e um tempo saudável de correção para que nós possamos, de fato, nos entregarmos diante do altar do Senhor como ofertas viva, entregando para Ele o melhor das nossas vidas, o melhor da nossa saúde, o melhor dos nossos anos, o melhor dos nossos dons e dos nossos talentos e o melhor do nosso coração puro. Porque o que chega lá no céu não é o peso da minha oferta, não é quanto de dinheiro aquela oferta custa, não é quanto eu penso que ela é importante para mim, mas o que chega lá no céu é a convicção do meu coração. E tem muitas pessoas entregando suas vidas no altar do Senhor, mas o seu coração está com raízes apodrecidas. E olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Mateus 5, do versículo 21 ao 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser ao seu irmão raca, ou seja, amaldiçoar o seu irmão, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de seu irmão que ele tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Se você é alguém que amaldiçoa o seu irmão, você está sendo alguém
levado ao tribunal diante do juiz de Deus? Como que eu quero ser abençoada? Como que eu chego diante do juiz e falo assim: oi, juiz, o senhor pode me abençoar? E aí ele vai olhar o meu histórico e vai falar: como que eu te abençoo, sendo que a sua história está marcada de palavras que você lançou de maldição para outra pessoa? A palavra do Senhor está nos dizendo: se você está indo entregar a sua oferta, ou seja, a sua vida, e você lembrar que dentro da sua vida existe coisas contra o seu irmão, deixa. A palavra do Senhor está nos dizendo: se você está indo fazer uma oferta ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, e você lembrar que dentro dessa oferta existe coisas que Deus não vai gostar, que vai chegar lá no céu com um cheiro estranho, deixa a sua oferta no meio do caminho, vai lá no seu irmão, resolva. E a palavra aqui vai dizer adversário. A palavra não vai dizer irmão. O Senhor está validando: olha, eu sei que essa pessoa é um adversário seu, mas você não pode permitir com que as palavras, com que as atitudes dela prejudiquem você. Eu entendo que é o seu adversário, mas isso não é mais sobre ele, é sobre você. Você não pode entregar uma oferta para Deus e ter no meio dessa oferta algumas coisas que vai feder palha, que vai feder cheiro de comida podre lá no céu. E é por isso, amadas, que muitas de nós estamos vivendo uma vida com necessidade de florescermos no recomeço, mas temos a sensação de que falta alguma coisa. Porque o que está faltando nas nossas ofertas é ela ser inteiramente um aroma agradável ao Senhor. Sem o peso de pecados, sem o peso de mágoas. Eu costumo dizer que a mágoa, ela é como uma velha ranzinza que habita dentro de nós. E ela fica escondidinha. Você vive uma vida bonita, você é cheia de sonhos, você é criativa e você é bem amada, você chega nos lugares e você é bem vista. Mas quando você está movida pela mágoa, rapidinho aquela velha ranzinza aparece. Aquela mulher que tem cheiro de naftalina, aquele produto que eles colocavam antigamente dentro dos guarda-roupas e que cheirava velho. A mágoa é isso. De vez em quando você abre a porta do porãozinho da mágoa e vem aquele cheiro ruim. É esse cheiro que muitas vezes faz com que as nossas atitudes e até mesmo as nossas orações cheguem ao céu. Cheiro de coisa velha, cheiro de coisa ranzinza. E nós temos tudo para vivermos uma linda nova temporada de um recomeço, mas estamos aqui presas e bloqueadas, e totalmente bloqueadas ao fato de termos as nossas raízes machucadas. Eu gosto muito de falar sobre o florescimento porque eu olho para a natureza e eu vejo Jesus falando comigo. E uma flor, ela fala muito ao meu coração sobre um processo delicado. Nós somos mulheres delicadas, não no sentido de sermos frágeis, que não aguentamos pressão da vida. Sim, nós somos fortes e corajosas, mas ao mesmo tempo, quando Deus nos compara às rosas, Ele está nos dizendo sobre os nossos processos delicados, sobre a forma como Jesus trabalha em nós, é a forma como Ele trabalha em uma flor tão bonita da natureza. Porque o Deus criador das florzinhas é o nosso Deus criador. Então eu gosto de falar do florescimento, porque eu vejo os processos de Jesus sendo bem exemplificados. E olha para vocês verem, se nós não tivermos as nossas raízes saudáveis, compromete todo o florescimento das nossas vidas, das nossas árvores. O que antecede um fruto é a flor. Então, antes de pensarmos em darmos bons resultados, nós precisamos dos processos que antecedem a frutificação. A flor antecede o fruto, mas existem coisas que vão anteceder a flor, as folhagens, o tronco, que começa tudo lá na raiz. Existem coisas que estão escondidas dentro de nós, estão escondidas nas nossas raízes, e são coisas que ninguém vê. Raiz fica para baixo, raiz fica tampado. E nós precisamos deixar com que o Senhor exponha para fora aquilo que é raiz, aquilo que é oculto dentro de cada uma de nós, porque são coisas que, se começam a comprometer a raiz, a sua árvore pode estar inteira. Você não está vendo, mas a sua raiz começa a ser comprometida e de repente a árvore cai. Nossa, mas era tão bonita, tão vistosa, estava prontinha para dar fruto. O que aconteceu com essa árvore? Era a raiz que começou a ser prejudicada lá embaixo e ninguém viu. E olha aí o resultado aqui em cima.
A nossa raiz, o nosso relacionamento com Deus, o nosso interior, ele é a parte mais importante de quem nós somos. O nosso florescimento precisa começar de dentro para fora. O nosso recomeço, ele começa de forma interna para depois vir externo. Primeiro eu mudo a minha mente, primeiro eu mudo o meu coração, primeiro o Senhor reseta a minha mente, primeiro o Senhor recomeça o meu coração, depois Ele me leva para um lugar, depois Ele me dá uma oportunidade. E nós precisamos viver humanamente, materialmente, novas oportunidades, só que dentro de nós existem coisas que nós não permitimos serem resetadas, porque estamos cultivando nas nossas raízes mágoas, receios. Eu estou segurando na minha memória, de forma imperceptível, uma mágoa que alguém me fez alguns anos atrás, mas eu não falo com essa pessoa, eu apaguei essa pessoa da minha memória. Então eu penso que eu já perdoei ela, eu penso que eu já liberei ela, mas no fundo eu só maquiei, porque dentro da raiz da minha árvore, ela está ali contaminando tudo na minha vida. Eu só não vejo, eu só não sinto. Mas de repente eu começo a viver os resultados de uma raiz mal cuidada. Eu estou tentando recomeçar, eu estou tentando florescer, mas eu não consigo. A minha raiz está doente, a minha raiz está ferida. E é Jesus que tem o remédio para curar raízes. A água que flui do altar do Senhor, do trono do Senhor, é a água que começa a limpar as dores das minhas raízes. É por isso que nós precisamos desse Espírito Santo trazendo na nossa mente a convicção de quem são essas pessoas, de quais são esses momentos que me feriram, de quais são essas palavras que tornaram-se palavras de crenças limitantes. Crenças limitantes são aquelas coisas que eu ouvi, eu acreditei e eu tomei como verdade para a minha vida, e aquelas verdades que eu tomei para a minha vida criaram alguma mentalidade dentro de mim. Então, se você, quando criança, ouviu falar que você era ruim em uma tarefa, você vai crescer pensando que você é ruim naquela tarefa. Se você foi criticada porque fez um bolo de cenoura e você pegou aquela crítica para dentro de você e nunca mais permitiu que aquela coisa saísse de dentro de você, você todas as vezes que fizer um bolo de cenoura, aquela crença limitante vai fazer você ficar insegura. Esse bolo continua ruim. Sabe, nós mulheres vivemos muito isso em várias áreas das nossas vidas, mas eu senti no coração de falar sobre questão profissional. Às vezes você recebeu uma crítica de um cliente. Nossa, seu produto é ruim, seu serviço é ruim. Você já melhorou muito depois daquela crítica, mas até hoje, quando você vai apresentar o seu serviço ou quando você vai apresentar o seu produto, você continua pensando que é ruim, como aquela cliente te disse. Você já se aperfeiçoou, você já se especializou, mas você continua até hoje. Quantas pessoas deixaram de ter o seu próprio empreendimento porque ficaram vítimas de uma crítica de uma cliente no início da sua jornada? Quantas pessoas deixaram de se aperfeiçoar nos seus empreendimentos porque ouviram uma crítica e não conseguiram mais avançar? E estão bloqueadas. O Senhor te deu uma ideia de empreendimento e você não consegue empreender. Quantas mulheres foram criticadas na hora do sexo com seus maridos ou com seus namorados e não conseguem mais ser intensas naquele momento de intimidade com o marido porque recebeu uma crítica quando ainda era solteira? Você já melhorou muito na sua performance, você já tem muito mais o que agregar, mas todas as vezes você continua insegura porque ouviu uma crítica, ou por algo que você fez, ou por conta do seu corpo. Isso são as crenças limitantes. É aquilo que fica impregnado dentro do nosso coração que vai nos limitar a ter novos pensamentos, novos comportamentos ao longo das nossas vidas. E isso que a falta de perdão faz. Ela faz com que as crenças limitantes, que não eram para ficar impregnadas nas nossas mentes, acabam ficando. Então, muitas vezes, nós estamos com os nossos processos de florescimento paralisados por conta das crenças limitantes, nas palavras que lançaram de maldição, nas críticas que me disseram, nas críticas destrutivas que me disseram.
E o que eu faço, Ju, com essas crenças limitantes? Eu preciso pedir ao Senhor Deus o que é crença limitante na minha vida. O que são as crenças limitantes que têm me impedido de recomeçar? Quais são essas crenças que têm me deixado insegura, cheia de medo no meu processo de viver um tempo novo? E aí o Senhor vai começar a trazer, Espírito Santo, me lembra, me lembra, me lembra. Orei um dia, orei 2 dias, sinto que tem alguma coisa me impedindo de florescer. Quais são as crenças, quais são as palavras? Espírito Santo, lembrei. O Espírito Santo trouxe na minha memória. Agora me ajuda a perdoar essa pessoa que me fez isso. Me ajuda a liberar perdão. Mas, Ju, foi lá em 1990, eu vou precisar ligar para a pessoa, mandar mensagem para ela no Facebook? Não! Se o Senhor pedir que você vá até a pessoa, ok, mas muitas vezes o Senhor vai fazer com que esse processo aconteça no seu secreto entre você e Ele. Jesus, é com o meu coração rasgado, é com o meu coração convicto no Teu Evangelho, que eu estou aqui para resolver no mundo espiritual o meu problema com fulano. Porque eu entendi que daquele dia veio uma crença limitante que está me impedindo de florescer. Porque aquela traição, porque aquele relacionamento que me rejeitou, eu penso que todo mundo vai me rejeitar. E antes de alguém me rejeitar, eu já estou rejeitando a pessoa. Porque a crença limitante está no meu coração, está na minha mente. É por isso que nós precisamos fazer esse detox espiritual, onde o Senhor é o Deus desse processo, porque nós não conseguimos perdoar por nós mesmos. O perdão, ele é uma graça, ele é uma dádiva, ele é um dom divino. E se ele é um dom divino, eu não consigo fazer por mim mesmo. Eu não consigo ter a convicção de que eu preciso perdoar alguém e por eu mesmo falar, fulano, eu te perdoo. Eu preciso da ação do Espírito Santo dentro da minha vida, dentro da minha história, para que Ele produza em mim frutos de arrependimento, frutos de empatia pela pessoa. Eu vou perdoar o fulano porque eu vejo que ele foi um infeliz na hora de dizer aquelas palavras. E por ele ter dito palavras infelizes, eu não quero ser infeliz com as palavras dele. Amadas, eu carregava de forma imperceptível uma mágoa muito grande de uma pessoa que eu amo muito. A minha mãe, ela é a melhor pessoa do mundo. A minha mãe, ela é alta, minha mãe tem uma fé. Ela tem um alto astral, ela tem uma fé. A minha mãe, ela tem o dom de palavras de coragem. Ela tem o dom de ver uma pessoa caída e ela começa a falar. É literalmente um dom, porque às vezes alguém fala as mesmas palavras e a pessoa, tô nem aí. Aí chega a minha mãe, ela tem esse dom de encorajar. Mas eu trazia no meu coração uma mágoa muito grande da minha mãe. E eu não tinha dimensão que essa mágoa me impedia de viver muitos processos na minha história, muitos florescimentos. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela era para mim o meu maior exemplo. Ela era para mim a Mulher Maravilha. Eu queria crescer e eu queria ser igualzinha à minha mãe. A minha mãe, ela é o tipo de pessoa que ela chega e fala assim, deixa que eu faço. Nossa, eu preciso comprar tal coisa, eu compro. Precisa fazer tal coisa, eu faço. E aquilo para mim era maravilhoso. Nossa, minha mãe é a Mulher Maravilha. Tudo que ela se propõe a fazer, ela vai lá e ela faz, e ela arrasa, e ela é boa. E eu fui crescendo, mãe, essa roupa tá boa. Tudo eu pedia a opinião da minha mãe, porque a minha mãe tudo sabe. Aquela coisa de menina, né? Que começa a criar uma autoexpectativa na mãe. E aí, quando eu fui crescendo, fui me tornando adolescente, eu fui entendendo que a minha mãe, ela não era uma Mulher Maravilha. Ela era uma mulher sobrecarregada. Ela era uma pessoa que, desde quando ela casou com meu pai, eles tiveram um empreendimento. E ali eles começaram a empreender, e a minha mãe era aquela mulher funcional em todas as etapas da empresa deles. Nossa, nós precisamos contratar um contador. Não, deixa que eu faça a parte administrativa. Não, nós precisamos de um funcionário que fique aqui no controle de qualidade. Não, deixa que eu fico, porque é o olho do dono que engorda o gado. Ela queria estar em todas as áreas daquela empresa. Ela queria controlar tudo, porque ela é essa colérica, essa líder nata. Só que ela é uma líder que não sabe delegar tarefas.
A minha mãe é uma pessoa que ela foi se sobrecarregando ao longo dos tempos e chegou um momento que ela não conseguiu dar conta de tudo. E por ela não dar conta de tudo, algumas etapas na nossa casa, na nossa família, na empresa dos meus pais começou a ser comprometidas porque uma mulher sobrecarregada não conseguia carregar tudo e ela falhou. A verdade verdadeira é que a minha mãe, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, ela teve falhas que comprometeu toda a nossa casa, a nossa área financeira. A minha mãe foi uma pessoa que ela trabalhou tanto, e nós tivemos, eu e meu irmão, nós tivemos uma vida tranquila. A minha mãe deu o bom e do melhor pra gente, mas muitas vezes faltou ela. Eu lembro de reuniões de escola que eu ficava ali na expectativa e a minha mãe simplesmente esquecia. Ela esquecia o horário, ela esquecia o dia, porque ela estava tão fissurada em trabalhar que ela não conseguia lembrar que ela tinha que tirar um tempo para a filha dela. Existiam situações que na escolinha do meu irmão, eu era criança, pré-adolescente, quem ia na reunião era eu e a moça que cuidava do meu irmão, que era especial. Existiam situações da gente chegar super atrasada em casamento de primos, em festas de família, porque a minha mãe tinha que trabalhar até tarde no sábado. Existiam situações que eu lembro que eu tive que aprender a fazer atividade de casa, trabalho de casa, sozinha, porque a minha mãe não tinha tempo e quando ela chegava muito cansada. Então, quando eu fui crescendo, ela deixou de ser uma mulher maravilha e passou a ser uma mãe ausente. E eu não tinha dimensão do tanto que aquilo feriu a minha criança interior. Eu não tinha dimensão do quanto que a falta dela tinha me prejudicado e o quanto a imagem que eu comecei a nutrir da minha mãe prejudicou a minha imagem como mulher também. Então a minha mãe e o meu pai começaram a discutir como casal, não porque meu pai traiu a minha mãe, não por conta de problemas de casais, mas por conta de problemas financeiros. Eles levavam para casa, eles levavam para a mesa do café da manhã os problemas da empresa. E ali eles discutiam. Então eu via que a minha mãe, que quando eu era criança, era uma mulher que eu queria ser como ela, eu passei a não querer mais ser como ela. Como assim uma mulher que só briga com o marido? Eu não quero um casamento igual ao dos meus pais. E ali eu fui nutrindo imperceptivelmente, sem realmente perceber, raivas, mágoas e rancores da minha mãe. Eu e ela, a gente se dava super bem. Mas sabe o que é super bem? É super bem. A minha mãe, quando eu precisava de alguma coisa, ela era e é ainda, porque ela está viva, em nome de Jesus, a primeira que eu pedia ajuda, a primeira que eu corria pedindo dinheiro emprestado, e a minha mãe sempre foi o meu porto seguro. Mas havia dentro de mim um fio desencapado, e havia dentro dela um fio desencapado também. Então, quando não chovia, o nosso relacionamento era maravilhoso, mas quando dava algumas tempestades nas nossas vidas, aquela água fazia com que eu dava choque e ela dava choque. E a gente tinha brigas terríveis. Eu, como filha, falava coisas com a minha mãe que eu chego até ter vergonha. E a minha mãe também dizia coisas que me machucavam. Então, uma mais temperamental do que a outra, fazia de tudo para não sair por baixo daquelas brigas. E ali nós tínhamos brigas como se não fôssemos mãe e filha. Porque havia tanta mágoa no meu coração que no primeiro momento, na primeira oportunidade que eu tinha, eu lançava aquelas mágoas para ela. Eu lançava aquela raiva que eu tinha. E durante muitos anos da minha vida, todas as vezes que eu ia me relacionar com alguém, eu percebia que eu repetia com as pessoas os mesmos hábitos que a minha mãe tinha com meu pai. De brigar, de querer estourar na frente de todo mundo, porque a minha mãe não media onde ela ia brigar com meu pai. E eu comecei a ser exatamente igual. Embora eu repudiasse, embora eu não concordasse com os atos dela, eu fazia exatamente a mesma coisa. E aquilo foi me comprometendo os meus relacionamentos. Aquilo foi fazendo com que eu não me tornasse uma mulher que florescia nos meus relacionamentos amorosos. E aí, durante um tempo, eu não conseguia mais me relacionar com ninguém porque eu tinha medo de cometer os mesmos erros, de ser alguém que a qualquer momento ia explodir com aquela pessoa, na frente de qualquer momento, por qualquer motivo. Eu comecei a desenvolver crenças limitantes em relação ao empreendedorismo.
Eu comecei a também me tornar uma empreendedora como minha mãe, mas eu tinha medo de cometer os mesmos atos que ela, porque eu via minha mãe errando muito. Eu via minha mãe não pedindo a ajuda de um contador, quando um contador podia ter ajudado ela. Eu via minha mãe querendo tomar conta de todos os processos da empresa dela e eu me tornei exatamente ela. Mesmo não aceitando, menos não concordando com as atitudes dela, eu me tornei o mesmo nível de empreendedora. E eu estava errando nas mesmas coisas que a minha mãe e eu não percebia, porque eu vivia um ponto cego. A gente só consegue ter percepção daquilo que está diante dos nossos olhos. Na minha mãe, eu conseguia enxergar um monte de defeitos. Em mim, não. Em mim, eu estou tentando. Mentira, eu estava refletindo o que eu vi nela a vida toda. Eu queria fazer parte de todos os processos da minha empresa. E eu comecei a desenvolver um parâmetro de querer trabalhar igual ela. E eu julgava ela e me tornei igual a ela. E muitas outras coisas. Eu deixava muitas vezes eu chegava cansada na igreja. Ai, trabalhei até tarde hoje. Eu chegava do serviço e ia continuar trabalhando em casa. Ah, não, vou produzir um conteúdo, vou fazer alguma promoção na internet. Eu perdi, embora eu não fosse casada na época, eu perdi a habilidade de ser família, como ela também perdeu. Eu era exatamente, porque querendo ou não, nós somos influenciáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Principalmente quando você é criança, você tem uma carga de influência muito grande daquelas pessoas. E a tendência da gente começar a repetir os mesmos comportamentos por conta das crenças limitantes, e crença limitante, amados, é uma coisa que fica na mente, você não consegue definir que ela está ali. Ela simplesmente está e ela começa a coordenar os seus comportamentos, e se o Senhor não te falar isso aqui está errado, para sempre, você faz aquilo como se fosse a coisa mais natural do universo. E eu tinha desenvolvido essas crenças limitantes, tinha os mesmos comportamentos, mas não conseguia decifrar em mim os mesmos ciclos viciosos da minha mãe. Só que nela eu estourava. Nela eu queria culpar ela porque deu errado, eu queria culpar porque eu não conseguia ter um relacionamento, porque eu tinha medo de errar como ela, eu tinha raiva porque eu não conseguia empreender, mas eu não conseguia ver que os mesmos erros que eu julgava nela, eu estava cometendo. E aí houve um momento que a minha empresa faliu, o Senhor me deu direcionamento para fechar a minha empresa, e eu fechei a empresa, só que eu comecei a sentir a necessidade de recomeçar a minha empresa e eu não conseguia recomeçar a minha empresa. Eu tinha as ideias, eu sabia como fazer, eu sabia onde ir, eu sabia onde tinha que estar, eu sabia tudo, eu tinha projetado o recomeço, mas eu não conseguia fazer. Todas as vezes que eu orava ao Senhor, pedindo ao Senhor um recomeço da minha empresa, eu não conseguia recomeçar. E eu comecei a me cobrar, eu comecei a ficar doente. Senhor, o que está acontecendo? Aquilo começou a me entristecer. Porque eu tinha que recomeçar a minha empresa, eu preciso ter uma fonte de renda, eu preciso ter uma liberdade financeira, eu preciso florescer como empreendedora, como mulher, mas eu não conseguia executar nada do que eu planejava. Eu não conseguia recomeçar. E eu orava. Senhor, me ajuda a recomeçar, me ajuda a recomeçar. E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração o fato de que eu não conseguia avançar, porque havia na minha história bagagens pesadas demais, que eu estava tentando levar para outra temporada da minha história, os pesos da falta de perdão, das mágoas, dos ressentimentos que eu carregava contra a minha mãe e da minha mãe. Eu amava minha mãe, tinha momentos que nós éramos super amigas, mas havia momentos que o pior, o meu lado pior, ele era extraído no estalar de dedos, e aí eu descontava toda aquela raiva. E muitas vezes, eu nem tinha conquistado os bens materiais que eu queria conquistar, mas muitas vezes eu falava, eu vou conseguir vencer, para ficar livre de você, para não ter que ter mais contato com você. E aí depois que eu falava aquele monte de coisas, me viu um arrependimento. Meu Deus, por que eu falei isso? Da onde que saiu essa versão cruel de mim? E a resposta era a mágoa. A velha que está guardada dentro de você. Ela fica esperando um momento certo para poder colocar para fora tudo aquilo que ela tem guardado anos. E eu falei, Jesus, isso não pode continuar acontecendo na minha vida. Eu não posso permitir com que essa velha ranzinza
me impeça de recomeçar. Porque o Senhor começou a me dizer, a sua empresa ela é uma oferta, mas todas as vezes que você vem me ofertar a sua empresa, você vem ofertar ela com raiva. Você vem ofertar ela com um cheirinho estranho dentro dela, porque havia dentro das minhas bagagens, das bagagens da minha empresa, a mágoa da minha mãe e as crenças limitantes. E as crenças limitantes, os medos, as inseguranças, as inconstâncias, as faltas de direcionamentos que a minha mãe nunca teve no Senhor e ocupava. Por que você não pediu direção de Deus? Por que você não fez conforme a vontade do Senhor? Por que isso? Por que aquilo? E eu fazia as mesmas coisas, só que eu não tinha essa percepção. No ponto cego, você não consegue ter essa dimensão. E aí eu fui começando a ser tratada por Deus. Para você ir para a próxima temporada, para eu aceitar a oração que você consagra a sua empresa, você precisa liberar perdão para sua mãe. Você precisa entender que ela também estava vivendo a vida pela primeira vez. E olha que hoje nós temos ferramentas, a minha geração, a sua geração, tem ferramentas que que a geração passada não tinha. Então, se eu tinha condições de errar menos que a minha mãe, é porque eu tinha acesso à internet, a cursos, a videoaulas, a faculdades, coisas que a minha mãe, como empreendedora, não teve. Se hoje eu consigo ter uma dimensão do que é ser uma mulher sábia no meu casamento, é porque hoje eu tenho acesso a informações, a cultos de mulheres que a geração dela não teve. Se hoje eu tenho condições de ter um tempo flexível na minha vida, a minha mãe não teve. Então eu precisei ali ser inserida em um processo junto com o Senhor, dele me trazer convicções para olhar para minha mãe com olhos de perdão, com olhos de empatia. Não para justificar os erros dela, porque o Senhor não justificou os erros dela. O Senhor teve um tratamento com a minha mãe. O Senhor agiu na vida dela em um momento da história dela, de fazê-la ter convicção do tanto que ela tinha perdido. A minha mãe, ela adoeceu. Literalmente, o corpo dela começou a responder o tanto que ela trabalhou e ela não teve tempo de se cuidar, não teve uma atividade física, o corpo dela foi atrofiando. E quando ela chegou, é muito triste contar isso, gente, mas eu quero que seja para a glória do Senhor. Mas quando chegou o momento do Senhor trabalhar com a minha mãe, ela se arrependeu das escolhas que ela tinha feito, de priorizar o emprego e ter lutado tanto com a força braçal, quando na verdade o sucesso dela estava na força espiritual, os direcionamentos do Senhor. Eu queria ser a autojustiça, eu queria falar, eu queria apontar a minha mãe, mas todas as vezes que eu queria fazer ela enxergar o mal que ela tinha feito para ela mesma, eu dava briga, eu feria ela. Mas quando o Senhor falou com ela, ela foi ao chão. Toda aquela marra de mulher super maravilhosa, de mulher maravilha, foi ao chão. Porque quando o Senhor começa a tratar, os meus atos de justiça não são nada diante do tratamento do Senhor. Então, Deus, ele teve um tratamento com ela e teve um tratamento comigo. E eu fui a primeira a ser tratada pelo Senhor. E na minha mente, eu discutia com Deus assim, não é justo eu ser a primeira a ser tratada. Quem tem que ser tratada é ela. Mas foi quando eu fui tratada e eu fui pedir ela perdão, que ela começou a ser tratada pelo Senhor. E quanto mais eu protelei o pedido de perdão, mais eu também protelei o processo do Senhor na vida dela, porque foi mediante ao meu coração quebrantado que ela começou a entender que ela tinha falhado como mãe. Não porque eu falei com ela, você falhou como mãe, mas foi através do perdão que o Senhor começou a trabalhar no coração dela. E ali o Senhor nos deu uma oportunidade como família, não foi nem como mãe e filha, não. Foi como família, porque isso deu bons frutos no relacionamento dela com o meu pai, com o meu irmão. A nossa família inteira começou a viver os frutos do perdão do Senhor na minha casa. Nós começamos a fazer terapia, eu e ela. Primeiro eu fui e depois ela foi, para que nós pudéssemos ter ajuda profissional de uma profissional cristã, uma psicóloga cristã, para que a nossa relação fosse curada. E quando nós começamos a viver o poder de Deus ali no perdão, até as nossas vidas mudou.
E eu comecei a entender, para a glória do Senhor, que o meu recomeço era necessário diante de Jesus e que eu não tinha a obrigação de repetir os mesmos erros que o dela. Muitas vezes eu tive medo de recomeçar a minha empresa porque eu tinha um medo de viver os mesmos resultados que a minha mãe. Eu pensava assim, para que eu vou tentar de novo, sendo que eu já sei aonde vai dar? Basta olhar para minha mãe e ver que não vai dar certo. Que eu vou chegar no final da vida igual ela. Eu tinha medo de tentar de novo, porque eu tinha medo de tentar como ela muitas vezes tentou e não dar certo. Eu tinha medo de receber a mesma sentença. E o Senhor disse, não, filha, porque no perdão eu vou te liberar. E você não precisa ter medo, porque eu vou te dar uma nova história. Você não tem a obrigação de ter os mesmos resultados que o dela, porque você pode ter comportamentos diferentes, porque eu estou te dando ferramentas diferentes, porque a geração que você está inserida é diferente, porque o tratamento que eu estou fazendo com você é diferente, porque você entendeu o Evangelho. E ali o Senhor foi me enchendo da palavra dele, me florescendo, molhando as minhas raízes, curando as minhas mágoas, para que de fato a minha árvore, o meu florescimento fosse saudável, ao ponto de recomeçar a minha história, de recomeçar a minha empresa, de recomeçar a pensar em abrir o meu coração para alguém, a recomeçar a me posicionar de uma forma diferente no mercado de trabalho, para não deixar o mercado de trabalho me roubar da minha essência de mulher, porque o perdão, ele foi curando a minha alma, curando a minha percepção de vida, curando a minha visão sobre empreendedorismo aos olhos do Senhor. Você não precisa repetir os mesmos erros da sua mãe. Você não precisa repetir os mesmos erros de quem te feriu. E muitas vezes, quando nós permitimos com que as palavras das pessoas nos ferem, a grande probabilidade daquelas palavras começar a fazer dentro de nós que a gente repita com outros o que fizeram com a gente é muito grande. Então nós precisamos aprender a buscar no Senhor quais são essas palavras, quais são essas crenças limitantes, quais são as mágoas que eu tenho feito de tesourinho dentro de mim, guardado como se aquilo fosse algo muito importante. Em um momento da minha vida eu vou precisar, agora não, então vai ficar escondidinho. Quais são as pessoas que eu preciso liberar perdão? Às vezes nós precisamos liberar perdão, amados, para quem nos feriu no corpo. Não é nem em palavras, não. É alguém que tocou o meu corpo, mas é difícil falar disso. É difícil liberar perdão para quem invadiu a minha privacidade, para quem invadiu o limite imposto pelo meu corpo. Mas o Senhor não está dizendo para você fazer isso a ferro e fogo, para você fazer isso porque tem que fazer. Ele só quer te ensinar, pegar nas suas mãos e tocar no seu coração e na sua alma para dizer que é sobre você a liberação de perdão. É para você não sofrer mais no seu casamento. É para você. É porque Ele te ama e Ele quer que você não sofra mais na sua intimidade com seu marido. Isso é graça. É porque quando você começa a pensar na sua vida dentro do propósito de Deus, as mágoas que te fizeram, por maior que seja e por mais dolorosas que elas sejam, porque são. Eu não estou aqui para dizer que elas são pequenininhas. Eu estou aqui para dizer que são grandes, são marcas que mancharam a sua vida, a sua identidade, mas nós temos um Deus que alivia a nossa alma com o poder do perdão. Amadas, o perdão não é uma palavra, ele é um presente. Ele é um presente poderoso. Dentro desse presente tem um poder que o homem não tem para te dar. Por isso que não tem como a gente falar de perdão fora da ótica da presença do Espírito Santo dentro das nossas vidas, nos quebrantando, nos fazendo entender a importância do perdão, porque o perdão é um processo, ele não é um botão de liga e desliga, o perdão é um processo. O perdão, ele é um processo de purificação. Salva, você já está em nome de Jesus. Mas a purificação é um processo, a cura na alma é um processo. A mudança de mente, a transformação das memórias é um processo na qual nós precisamos estar aptas e desejosas a viver. Senhor, eu quero viver essa mudança.
Senhor, eu quero, porque eu entendi na tua palavra aqui em Lucas que se eu amaldiçoar alguém, eu vou a julgamento. Como que eu chego, Jesus, abençoa a minha vida amorosa, sendo que eu lancei um monte de palavras de maldição para a vida amorosa de outras pessoas? Como que eu quero ser abençoada na minha área profissional, sendo que eu tenho um monte de invejas? Eu vou apresentar ao Senhor a minha oferta e Ele vai dizer, tem coisa estranha na sua oferta. Não, não me apresenta hoje não, espera uns dias. Espera uns dias para você apresentar. Volta com a sua oferta para casa. Volta com a sua vida para casa. Faça um check-up dessa oferta que você está tentando trazer. Faz uma oferta. Se Caim tivesse tido essa oportunidade de rever a oferta dele, as coisas teriam sido mudadas. Nós temos essa oportunidade de rever a oferta. O que tem dentro dessa cestinha aqui? É só coisa boa? É só oferta viva? Ou tem podridão no meio dela também? Volta para casa antes de ofertar. Deixa o Senhor te dar essa oportunidade de não aceitar hoje a sua oferta. Mas amanhã, ou na proporção dos dias que você for sendo tratada, trabalhada com a delicadeza do Espírito Santo na sua vida, você vai entender que a oferta que você estava entregando, ela iria feder as narinas do Senhor e que agora você tem a oportunidade de ser transformada para quando você entregar a sua oferta viva, seja como Abel, a oferta que Deus recebe, a oferta que Deus disse sim. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é a dádiva, o dom, a graça do Senhor Jesus, em nos fazer florescer nos nossos processos de recomeço, liberando perdão para quem nos feriu, para que a nossa bagagem esteja leve, para que as nossas raízes estejam saudáveis, para que tudo aquilo que acontece internamente dentro de nós comece a refletir de forma externa. Para que você consiga chegar no lugar onde Deus quer te levar sem as marcas do seu passado. E eu quero dizer para você que o processo de liberar perdão não é fácil. E não existe um script certo. Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, porque isso é religiosidade. O que existe é um processo dentro do seu tempo, dentro do seu temperamento, dentro da sua personalidade, dentro do seu histórico de vida na qual você só pode passar com Jesus. Então não tenta passar esse processo contando para outra pessoa. Passa esse processo fechando a porta do seu quarto e orando ao Senhor que te vê em secreto. E esse Senhor vai te honrar em público. Ele vai te dar liberdade para você fluir em público. Ele vai te dar autoridade para você fluir em público. Ele vai te dar a liberdade para você fazer de novo o que você já fez antes, mas agora ungida, agora consagrada, agora com uma bagagem diferente, agora sem uma marca na sua memória. É sobre esse Jesus que se importa com as mulheres que nós precisamos crer. Um Deus que é Deus de processos nas nossas vidas. E eu preciso me agarrar a esses processos e viver esses processos para a glória de Deus. Amadas, a palavra do Senhor vai nos dizer: volta para casa com a sua oferta e faça um autoexame do que é que você está entregando para Deus, para não ser rejeitada, para não ser uma oferta que Ele vai determinar. Eu não quero a sua oferta. Eu não quero o seu bem. Eu quero o seu coração inteiro e puro. Então deixa eu te cuidar primeiro para você recomeçar depois. Deus, mas eu tenho pressa em recomeçar, mas eu tenho uma excelência de um coração para te submeter a um processo. Para o Senhor, amadas, o nosso tempo é diferente do Senhor. Para você, o seu recomeço tem que ser agora, tem que ser hoje, tem que ser agora, no culto de noite. Mas para o Senhor é no domingo que vem. Para o Senhor é no meio da semana. Porque o Senhor, Ele é um Deus que sabe controlar os processos. E Ele sabe que orações rápidas, feitas rápidas e respondidas rápidas, muitas vezes caem na galeria do esquecimento. Se você orar aqui agora por um carro, a tendência de você esquecer essa oração é muito rápida. E ganhar um carro é muito rápida. Mas se você orar, quando você for abençoada, quando você liberar perdão, você vai dizer: por esse perdão eu orei. Por esse perdão eu fui quebrada umas 30 vezes. Por esse perdão liberado, eu tenho certeza que foi o poder do Senhor, porque de mim nada bom ia sair, não. Porque as orações que são repetidas, não no sentido de orações, Ave Maria, essas coisas não.
repetidas no sentido de iguais, mas as orações que você pede todos os dias as mesmas coisas, são as orações que você entende o quão dependente do Senhor você é. E quando você recebe a dádiva do Senhor, você entende, valeu a pena. Eu quero te encorajar a fazer um check-up junto com o Espírito Santo de quem são as palavras que você tem guardado no seu coração, que são as palavras pesadas, as palavras malditas e pesadas que têm impedido o seu florescimento. E se submeta ao Espírito Santo de Deus a ser curada durante o tratamento para liberar perdão para essas pessoas, não por conta delas somente. Porque quando o Espírito Santo age no coração da gente, você entende que o perdão, por mais que no primeiro momento você não concorde, quando o Espírito Santo te trata, você vai entender que o perdão vai ser benéfico até para essa pessoa. Alguma coisa boa vai acontecer. Por mais que você não tenha mais contato com ela, alguma coisa do Espírito Santo de Deus vai acontecer. E coisa boa não é somente bênção, não. Quebrantamento no coração da pessoa também é coisa boa. Ela talvez não entenda, mas é. Mas alguma coisa boa começa a acontecer na sua vida de tal forma que você começa a florescer e você não entende o seu florescimento. Você vai ficar chocada com o que a mágoa te fazia. O tanto que você estava impedida de crescer por conta da mágoa. Então não permita, amados, que a sua bagagem esteja cheia, que dentro de você more uma velha ranzinza e fedorenta, fedendo naftalina, que hora ou outra ela explode dentro de você. Seja salva e seja curada em nome de Jesus. E permita com que a palavra do Senhor te floresça de dentro para fora. E seja salva em nome de Jesus. Amém? Nós ficamos por aqui e até o próximo devocional.